Dalton, eu estava lendo as notícias e vi algo que me assustou. O Banco Master foi fechado pela Justiça Brasileira. Disseram que ele entrou em liquidação extrajudicial e que milhares de investidores podem ser afetados. Por que exatamente o Banco Master foi declarado fechado? O que aconteceu de tão grave? Milo, o caso do Banco Master é um daqueles episódios que mostram claramente como o sistema financeiro pode parecer sólido por fora, mas completamente frágil por dentro. E quem paga o preço, na maioria das vezes, é o pequeno investidor que acreditou que estava seguro. Para entender esse colapso, precisamos voltar um pouco no tempo e analisar como esse banco chegou a esse ponto. O Banco Master cresceu rápido. Ele oferecia produtos financeiros muito atrativos, como CDBs e outros títulos de renda fixa com juros bem acima da média do mercado. Pagava mais do que outros bancos pagavam. E isso, por alguns anos, chamou a atenção de muitos investidores que buscavam retornos melhores do que os bancos tradicionais podiam oferecer. Mas existe uma regra no mundo das finanças que nunca deve ser ignorada. Quando o retorno é alto demais, é porque o risco está escondido em algum lugar. E esse risco, no caso do Banco Master, estava muito mais profundo do que as pessoas imaginavam. O banco utilizava um modelo agressivo de captação, prometendo ganhos elevados, sem explicar com clareza como esses ganhos seriam sustentados. Ao mesmo tempo, parte dos recursos era direcionada para carteiras de crédito e operações que, segundo investigações, tinham baixa comprovação ou até indícios de irregularidade. Existiam contratos de crédito difíceis de validar. Em alguns casos, os documentos existiam, mas os tomadores de empréstimo não. Isso significa que certos ativos que deveriam garantir o dinheiro investido simplesmente eram frágeis ou falsos. Com o passar do tempo, a inconsistência ficou cada vez mais evidente. O fluxo de entrada e saída de dinheiro começou a mostrar sinais de estresse. O banco virou um castelo de cartas. Parecia grande e forte, mas não tinha sustentação real. À medida que os investidores pediam resgate ou questionavam a origem dos retornos, ficou mais difícil esconder a fragilidade. A confiança caiu. E no sistema financeiro, quando a confiança cai, o risco sobe rapidamente. Em 2025, o banco tentou se salvar. Houve uma tentativa de aquisição pelo BRB, o Banco de Brasília. A ideia era que o BRB comprasse mais da metade do Banco Master e absorvesse suas operações. Isso poderia ter mudado completamente a história. Mas havia um problema. O Banco Central do Brasil precisa autorizar esse tipo de operação. E quando as autoridades analisaram a situação do Master, perceberam que os riscos eram altos demais. O Banco Central barrou a compra. Sem investidor, sem salvamento e sem credibilidade, o Banco Master começou a perder a capacidade de operar. Foi aí que a situação mudou de tom. De banqueiro em crise, o banco passou a ser investigado por suspeitas de fraude financeira e gestão temerária. A Polícia Federal entrou em ação. O presidente do Master, Daniel Vorcaro, foi detido preventivamente enquanto tentava deixar o país. Documentos foram retidos. A investigação aumentou. O desfecho era inevitável. Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Isso significa que o banco foi obrigado a parar suas atividades imediatamente. A diretoria foi afastada. Os patrimônios da instituição foram congelados. Um liquidante foi nomeado para administrar tudo. O banco deixou de operar. E milhares de clientes ficaram com dúvidas, medo e incertezas. Mas o que isso significa para quem tinha dinheiro lá dentro? O primeiro ponto é o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Ele cobre investimentos como CDBs e poupança até um limite por CPF e por instituição. Para muitos investidores, essa será a saída. Mas o FGC não é acionado automaticamente. Existe um processo jurídico e administrativo. Primeiro
É preciso levantar quem são os credores, quanto cada um tem e o que pode ser resgatado. Isso leva tempo. Alguns terão seu dinheiro devolvido. Outros, com valores acima do limite do FGC, podem enfrentar anos de espera ou até perdas definitivas. A crise não afeta apenas os clientes do banco. Ela abala a confiança do mercado. Outras instituições financeiras podem sofrer com o efeito dominó da desconfiança. E pessoas que nunca investiram podem ficar ainda mais receosas de começar. Esse tipo de crise não causa só prejuízo financeiro, causa medo. E o medo afasta as pessoas da educação financeira, do investimento consciente e da construção do patrimônio. Mas o caso do Banco Master também traz lições valiosas. A primeira delas é simples. Nunca invista apenas pela promessa de retorno alto. Se um banco oferece juros acima da média, pergunte por quê. Pesquise sua saúde financeira. Veja se é sólido. Consulte agências de risco. Observe a liquidez. Verifique o histórico. A segunda lição é ainda mais importante. Nunca coloque todo o dinheiro em um único lugar. Diversificação é mais do que uma estratégia. É proteção psicológica e financeira. Quando você espalha seus investimentos, você reduz riscos sem diminuir seu potencial de crescimento. Diversificar é proteger seu futuro de erros que você não pode prever. Também é essencial lembrar que um banco pode ter prédios bonitos, propagandas fortes e campanhas atraentes. E mesmo assim, estará à beira do colapso. Logo, é você quem deve desenvolver a capacidade de enxergar além das vitrines. O mercado financeiro é um ambiente onde tudo parece estável, até deixar de ser. E por isso, estudar, questionar e aprender é mais seguro do que confiar cegamente em qualquer instituição. O caso do Banco Master prova uma coisa. Investir não é buscar promessas, mas buscar segurança. Não é apostar, é construir. Investir não é correr atrás de juros altos, é correr atrás de independência financeira. E independência nasce da consciência, não da esperança. Milo, um investidor maduro, não tenta prever o futuro. Ele tenta estar preparado para qualquer futuro possível. E um investidor experiente nunca espera alguém lhe dizer o que fazer. Ele estuda, entende e decide. Porque no fim das contas, quem protege seu dinheiro não é o banco, é você. Dalton, agora eu entendi. Parece que no fim, o banco que parecia forte era um gigante de papel. Acho que eu aprendi uma lição. Nunca confiar apenas no quanto eu vou ganhar, mas sempre perguntar o quanto eu posso perder. E, se eu tiver investimentos em uma fábrica de queijo, a chance de eu comer meus lucros continua alta.